Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou fazer um vídeo político, porque estamos a mais ou menos 10 dias da eleição americana e eu acho que eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Então, vamos lá. Na verdade, eu já falei sobre esse assunto. Eu cheguei a gravar um vídeo falando sobre a eleição americana mais ou menos umas 2-3 semanas atrás. Eu demorei um pouco para editar o vídeo e muita coisa aconteceu. Então eu meio que me peguei pensando, será que eu edito aquele vídeo que já tá pronto, né? Que eu já gravei no caso? Ou será que eu faço um novo vídeo meio que atualizando sobre tudo o que aconteceu desde então? Na verdade, eu decidi fazer um novo vídeo onde eu vou tentar ser o mais direto possível. Porque nesse vídeo eu quero falar sobre por que eu acho que o Donald Trump vai ganhar a eleição de 2020. E um dos motivos pelo qual eu acho que o Donald Trump tem chances reais de ganhar é justamente o seu oponente, que é o Joe Biden. Ele simplesmente não é um candidato empolgante. Ele não é um cara que você olha pra ele e pensa, nossa, esse cara vai ser um presidente super foda, que vai causar grandes mudanças. Não, o Joe Biden, a grande proposta que ele traz nessa eleição é ser um candidato que vai tentar meio que restaurar o país, né? Meio que unir as pessoas de novo. As últimas eleições, né, de 2016, no caso, meio que causou uma polarização muito grande nos Estados Unidos. Até hoje, todo mundo meio que tá dividido lá no seu canto, né, na sua bolha. E o Joe Biden meio que chega com uma proposta de tentar unir o país novamente. Só que esse é basicamente o seu grande e único mérito nessas eleições. Em comparação com o Trump, ele é sim um bom candidato, sabe? Não tem dúvidas. O Joe Biden é muito mais experiente, ele tá há anos na política, ele é um cara assim super respeitado. E pra quem não sabe quem ele é, ele foi o vice do Obama, né, durante os seus 8 anos de mandato. Claro que quem vota no Trump, ele não quer de jeito nenhum que o Joe Biden ganhe, né, e que, enfim, né, toda a escória do mundo volta para a Casa Branca, mas os próprios eleitores democratas, né, as pessoas que teoricamente votariam no Joe Biden, eu sinto que, assim, não estão tão empolgados em relação a ele. Muita gente ainda está em dúvida quanto ao Joe Biden. Tem muita gente que não quer votar no Joe Biden porque ele não é progressista o suficiente. Na verdade, o Joe Biden é um grande candidato moderado. Então, isso meio que desempolga, sabe? Desempolga é uma palavra? Eu nem sei. Ele não empolga tanto as pessoas para votar nele. Lá o voto não é obrigatório, então muitas pessoas optam por não votar. E ainda sobre o Joe Biden, mesmo ele sendo claramente uma melhor opção em relação ao Trump, ele tem um grande problema que é comunicação. Ele já tá um pouco velho, então demora um pouco para ele conseguir colocar as ideias no lugar, sabe? Para ele conseguir passar a mensagem que ele quer passar. Isso meio que fica evidente quando ele dá entrevistas e mais ainda nos debates. No primeiro debate com o Donald Trump, que o Donald Trump tava insanamente doido, né? Enfim, ele tava sendo o Donald Trump, né, gente? Quem conhece o Donald Trump sabe que ele é aquela pessoa que fala sem parar o tempo todo. E ele meio que conseguiu fazer o que ele queria naquele primeiro debate, que era atrapalhar o Joe Biden. Como eu disse, o Joe Biden tem um problema muito sério com comunicação e o Donald Trump, né, sendo aquela pessoa escrota que ele é, ele conseguiu tomar vantagem disso, né, atrapalhando ele a responder todas as perguntas que lhe era perguntado. Claro que isso não afeta quem já está do lado do Joe Biden, né, e quem está do lado do Donald Trump, mas é um grande problema, no caso, para convencer as pessoas que ainda estão indecisas, né, porque nos Estados Unidos, basicamente toda eleição se baseia nessas pessoas indecisas. Lá não ganha quem tem a maioria dos votos, né, tanto é que a Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais que o Donald Trump em 2016 e perdeu a eleição. Lá o que importa é o colégio eleitoral, que, resumindo assim bem resumidamente, de uma forma que eu acho que é o mais fácil de entender, basicamente lá funciona um estado de pontos. Cada estado vale uma quantidade de pontos e os candidatos tentam ganhar por estados. Nos Estados Unidos sempre tem aqueles partidos que sempre são republicanos, né, que sempre os republicanos ganham, e os partidos que os democratas sempre ganham. Basicamente, toda eleição se baseia nos estados indecisos, né, que é os swing states, que é os estados que podem ir para qualquer direção. Então, talvez o Joe Biden não tenha conseguido muito bem convencer essas pessoas indecisas a votar para ele. Eu decidi começar falando sobre os problemas do Joe Biden como candidato, porque do outro lado, né, do lado da direita, existe assim problemas extremamente maiores que eu acho que são até muito mais preocupantes para o Joe Biden. E já falando sobre o Partido Republicano, né, falando sobre os votantes de direita, um grande fator que eu acho que vai sim definir essa eleição é o coronavírus, né, o Covid-19. Os eleitores do Donald Trump simplesmente não têm medo do coronavírus. Isso já ficou claro nos vários rallies, né, nos vários eventos que ele fez durante essa eleição, porque mesmo com coronavírus ele está aglomerando estádios, aglomerando arenas, com pessoas sem máscaras. O eleitor do Donald Trump realmente é muito inconsequente e o coronavírus, né, o Covid-19, não vai
impedir que eles vá votar pro Donald Trump. Já os eleitores de esquerda estão mais preocupados com esse vírus, né, com o que ele pode causar, e eles não querem se expor tanto. E ainda sobre votação, algo que está muito em evidência nos Estados Unidos, né, que está sendo muito discutido, é a votação por distância, né? Na verdade, é a votação por correio. Basicamente, as pessoas recebem, né, as cédulas para preencher em quem que ela vai votar e tal, e coloca no correio, e isso já está acontecendo. A eleição, se eu não me engano, é no dia 3 de novembro, mas em vários estados, em vários lugares dos Estados Unidos, o voto antecipado já está correndo. Várias pessoas já votaram, né, já enviaram seus votos pelo correio. Essa questão de votar pelo correio, mesmo não sendo algo novo, né, já aconteceu no passado, não por causa de pandemia, mas por causa de conveniência mesmo, esse ano está sendo muito debatido. A questão da fraude, né, está sendo, assim, uma questão que, tipo, as pessoas estão realmente preocupadas. E o Donald Trump, com medo de perder, meio que está jogando vários sinais, assim, para os seus eleitores, né, de que a eleição pode ser fraudada por causa desses votos por distância, nesses votos enviados pelo correio. Porque, enfim, né, eu acredito que a maioria das pessoas que vai votar por correio são votantes democratas. Então o Donald Trump já está meio que tentando anular esses votos, né, meio que criando uma teoria da conspiração de que pode haver sim fraude por causa desses votos. E dependendo de quem ganha essa eleição, eu acredito que a votação por correio vai se tornar um problema assim mais na frente, então é só aguardar para ver. E ainda sobre votos, seja ele presencial ou por correio, eu acho que a direita ainda tem uma ferramenta muito importante nas suas mãos, uma ferramenta que eles usam pra caramba, e eu estou falando do medo. Eu diria a essa altura que a direita já é profissional em criar monstros, né, que é basicamente gerar medo nas pessoas. Seja pelo porte de armas, né, que tipo, se tal candidato ganhar, vocês vão perder as suas armas, e meu Deus do céu, nos Estados Unidos isso seria o fim do mundo. E também tem a questão da imigração, né, que eles batem bastante nessa tecla de que tipo, se tal candidato ganhar, o país vai encher de imigrantes ilegais, que basicamente são estupradores e assassinos, e meu Deus do céu, todo mundo vai morrer porque não vamos conseguir conter essa crise. Eles são muito bons em criar esses tipos de pânico nas pessoas, e isso motiva sim as pessoas a votar naquele candidato que está promovendo esse medo. Para você entender do que eu tô falando, eu posso dar um exemplo do Brasil. Quem não lembra das últimas eleições, daquele papo de que tipo, se tal candidato ganhar, vamos virar a Venezuela. Não podemos permitir a volta do PT, porque senão o Brasil vai virar uma Venezuela. Gente, eu ouvi esse papo dentro da minha casa. Eu sei que isso circulou na internet, né, e, enfim, virou uma piada, eu acredito, mas é real, tá, gente? As pessoas realmente acreditam nisso. O medo é o maior motivador, sabe? É o que mais incentiva as pessoas a fazer burrada. E ainda nessa questão do medo, tem dois fatores que eu acho que podem sim favorecer o Donald Trump nessa eleição, que é o Black Lives Matter e a cultura do cancelamento. Durante aqueles protestos do Black Lives Matter desse ano, eu só ficava pensando assim, gente, vocês estão escolhendo o pior momento da história para fazer essas manifestações. Eu sou totalmente a favor do Black Lives Matter. Eu realmente acho que é um movimento muito importante e relevante, né, principalmente por causa dos últimos acontecimentos, né, dados os últimos acontecimentos que tivemos nesse ano. Mas, assim, num ano político em que basicamente está tudo em jogo, a pior coisa que você pode ter é esse tipo de pessoa na rua criando caos e que, enfim, né, vai dar combustível para a direita gerar mais medos nos seus eleitores. A direita já conseguiu meio que dar um turn nessa questão do Black Lives Matter. Se o Joe Biden ganhar, o Joe Biden vai deixar o movimento Black Lives Matter e o Antifa destruir o país e vai virar o caos total. Estão discutindo a questão da violência policial? Claro que não, né, gente? Isso não é conveniente para eles. Mas, seguindo em frente, um outro ponto que eu acho que pode sim favorecer o Donald Trump é a questão de que, tipo, a direita é extremamente hipócrita. Algo que eu observei nesses últimos 5 anos, que eu venho acompanhando política bem de perto, é como a direita é extremamente conveniente. Se for favorável aos seus propósitos, à sua agenda, tudo que é mais importante para eles vai pela janela no momento em que algo é conveniente. Algo assim bem recente que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Na verdade está acontecendo nesse exato momento, é a confirmação da próxima juíza da Suprema Corte. Basicamente morreu uma juíza lá dos Estados Unidos, que eu não vou falar o nome dela aqui agora, porque senão eu vou falar errado, mas eu vou deixar o nome na tela para vocês saberem de quem eu estou falando. Basicamente, estão tentando colocar uma nova juíza no lugar dela, faltando menos de 10 dias para a eleição americana. Durante o mandato do Obama, faltando mais ou menos uns 10 meses para a eleição de 2016, ele tinha o direito de indicar um juiz para a Suprema Corte dos Estados Unidos, e o Partido Republicano, que na época tinha maioria no Senado, simplesmente não permitiu que o Obama indicasse esse cara para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E o mais irônico de tudo, sabe, é que o Obama tentou passar um cara moderado. Ele não tentou passar um cara que era, tipo, super de esquerda, extremamente progressista, não. Ele tentou passar um cara moderado, que teoricamente agradaria os dois lados, agradaria tanto a direita
quanto a esquerda. E ainda assim, o líder, né, do Senado americano não permitiu que o Obama indicasse esse cara para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora estamos a 10 dias da eleição de 2020 e eles estão correndo a todo vapor para passar essa pessoa que é extremamente conservadora. Em 2016, né, quando eles não permitiram que o Obama passasse esse juiz para a Suprema Corte dos Estados Unidos, eles disseram que, tipo, se acontecesse algo parecido, se acontecesse de haver uma vaga aberta em um ano de eleição, eles esperariam o próximo presidente ser eleito para só então passar um novo juiz. Eles não tentariam aprovar um novo juiz durante um ano de eleição. Lembrando que o Obama tinha mais de 10 meses para fazer a indicação e o Donald Trump tinha menos de 2 meses. E assim, nessa questão de hipocrisia, houve o impeachment do Trump há mais ou menos um ano atrás. Ele acabou sofrendo impeachment na Câmara, mas ele não sofreu no Senado, né? Ele não foi condenado no Senado, porque, de novo, né, o Senado americano está com maioria republicana, então acabou não indo para frente. E algo que foi muito discutido na época foi a hipocrisia das pessoas do Senado. Essas mesmas pessoas votaram a favor do impeachment do Bill Clinton simplesmente porque ele teve um caso com a Monica Lewinsky e mentiu sobre isso. Já no caso do Donald Trump, no último impeachment, que estava sendo acusado de conluio com a Rússia, né, para sabotar as eleições de 2016. Ah, gente, não pode, sabe? E daí que o Donald Trump meio que tentou fraudar as eleições de 2016? Isso não é tão ruim como ter um caso e mentir sobre isso. Não vamos passar isso pra frente, não vamos. Porque, enfim, não. Ah, mas vocês votaram no Bill Clinton lá nos anos... Ai, gente, eu mudei de ideia, sabe? Eu tava errado lá, mas aqui agora eu tô certo. Ter uma relação com um país que até então era inimigo dos Estados Unidos, né, que é a Rússia no caso, não é tão sério assim, gente. Sério mesmo é você ter um caso na Casa Branca e, meu Deus do céu, isso sim é preocupante. Bruno, você é de esquerda, é claro que você é a favor do impeachment do Donald Trump, aposto que você quer o impeachment do Bolsonaro também. Na verdade, eu acho que impeachment é uma coisa muito séria, sabe? Eu acho que é um recurso muito sério, deve ser um dos últimos recursos a serem usados. Eu acho que não pode ser banalizado como foi banalizado nos últimos anos. Mesmo achando que havia sim motivos, né, para o impeachment do Donald Trump, haviam argumentos sólidos para o impeachment dele, eu sabia que não ia dar em nada e que isso poderia até prejudicar o Partido Democrata. Eu realmente acredito que as pessoas precisam enxergar os erros por conta própria, porque não adianta você tentar forçar uma verdade nelas. As pessoas precisam enxergar essa verdade por si próprias. Mas ainda falando sobre a hipocrisia, né, da direita, um dos últimos pontos que eu separei para falar sobre esse assunto é sobre a eleição do George W. Bush lá nos anos 2000. Foi uma eleição extremamente acirrada entre o George W. Bush e o Al Gore. O estado que definiu a eleição americana dos anos 2000 foi a Flórida. Na Flórida, naquela ocasião, tinha o governador que era parente do George W. Bush. O que acabou acontecendo foi que o partido do Al Gore meio que questionou o resultado das eleições, porque foi um resultado assim muito próximo, e pediu basicamente uma recontagem. Como o estado, né, que definiu a eleição foi a Flórida e que tinha como governador um parente do George W. Bush, meio que acabou não dando em nada, sabe? Ele não permitiu a recontagem de votos, foi para a Suprema Corte que tinha maioria conservadora e a Suprema Corte simplesmente não aprovou. Mas é isso, né, gente? Você não pode confiar que a direita vai fazer o que é certo, porque eles fazem sim o que é conveniente, independentemente da época. E algo, né, voltando ao primeiro ponto sobre a questão do juiz, né, da Suprema Corte americana, que eles estão tentando passar. Basicamente, eles querem uma Suprema Corte totalmente conservadora, com maioria conservadora, para caso o resultado da eleição não agrade Donald Trump, eles podem contestar na Suprema Corte e, enfim, né, acabar favorecendo o Partido Republicano, como já aconteceu no passado, né, nesse caso que eu acabei de mencionar. George W. Bush, quando você para entender um pouco como política funciona, é algo que realmente te deixa um pouco deprimido. Tá cheio de pessoas que basicamente se vendem muito fácil, né, que vendem os seus princípios e tudo que acredita simplesmente para agradar aquelas pessoas que apoiam a sua campanha, né, porque nos Estados Unidos, principalmente, grandes empresas doam para certos candidatos, e os candidatos, as pessoas que são eleitas, né, para a Câmara ou Senado ou até mesmo para a presidência, meio que são marionetes, né, dessas grandes empresas, desses grandes empresários que contribuíram para a sua campanha. Mas para finalizar esse vídeo, né, que eu falei bastante sobre o porquê eu acho que o Donald Trump vai ganhar a eleição de 2020, eu quero terminar com uma pergunta. E se o Joe Biden ganhar? O que acontece se o Biden ganhar a eleição de 2020. Eu acho sim que o Joe Biden tem um grande potencial, né, de unificar o país novamente, mas eu não acho que isso vai vir no dia seguinte à eleição, eu não acho que vai ser algo que vai acontecer no dia que ele tomar posse. Eu acredito que nos primeiros anos, né, pelo menos no primeiro ano, vamos ter mais polarização ainda no país. Eu não sei se o Joe Biden vai ter muito sucesso como presidente no primeiro ano, sabe? Eu acredito que ele vai receber uma oposição muito grande. Quando o Obama foi eleito, o líder do Partido Republicano, né, que é o cara que impediu ele de indicar aquele juiz para a Suprema Corte, disse que faria do Obama um presidente de um termo só, né, de um turno só. Esse cara, né, que chama Mitch McConnell, ele basicamente fez tudo para boicotar
a presidência do Obama, né? Então, assim, eu acredito que o Joe Biden vai sofrer uma resistência muito grande ao princípio. Eu não acho que ele vai conseguir o seu objetivo de unificar o país, assim, tão rápido. Mas, assim, entre ele e o Donald Trump, ele, sem sombra de dúvidas, é um candidato muito mais viável, uma pessoa muito mais adequada para se tornar presidente. Mas vamos esperar pra ver, né, gente? Eu realmente não sei o que esperar daí. O que eu sei é que eu não quero ser surpreendido novamente. 2016 meio que me deu um choque de realidade, sabe? A eleição do Donald Trump me pegou de surpresa, mas se tem uma coisa que eu aprendi desde então é esperar tudo, sabe, gente? Tudo pode acontecer e, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer no próximo dia 3 de novembro. Diz aí nos comentários o que você acha, quem você acha que vai ganhar essa eleição. Você acha que Donald Trump vai mesmo ser reeleito? Ou você acha que o Joe Biden tem chances sim de se tornar o próximo presidente? Eu só sei que nada sei e que tudo pode acontecer. E, enfim, né, gente? Eu acho que é isso, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.